falta de energia, emprego, fome. Esses são os sinais de que a Cuba está muito próxima da sua completa extinção. Ou a economia de Cuba vai bem, apesar das décadas de socialismo. A reputação de Cuba como um playground exótico e permissivo veio à tona na década de 1920, quando o país se tornou o destino favorito de barões ladrões e boêmios. O açúcar era o salva-vidas econômico de Cuba, mas sua beleza tropical tornava o turismo americano uma fonte natural e fluida de receita. Uma edição de 1956 da Cabaret Quarterly, uma extinta revista de turismo, descreve Havana como uma senhora do prazer, a exuberante e opulenta deusa dos prazeres. Na década de 1950, Cuba era palco de celebridades como Ava Gardner, Frank Sinatra e Ernest Hemingway. Havana era então o que Las Vegas se tornou, diz Luís Pérez, um historiador de Cuba, na Universidade da Carolina do Norte. Cuba foi o segundo país no mundo a transmitir TV, primeiro da América Latina a ter iluminação, primeiro a ter automóvel, a ter ligação sem telefonista, raio-x, primeiro país no mundo a ter ar-condicionado em hotel, tinham mais salas de cinema e teatro que Nova York e Paris. Até que todas as classes de cubanos, incluindo os muito ricos, olhavam para o jovem e carismático Fidel Castro como sua esperança de democracia e mudança. Castro, um jovem advogado formado pela Universidade de Havana, pertencia a uma rica família de proprietários de terras, mas defendia um profundo nacionalismo e protestava contra a corrupção e o jogo. Em pouco tempo, já na década de 60, a estrutura econômica de Cuba era marcada por graves atrasos tecnológicos e insuficiente desenvolvimento industrial. Meu nome é Marcos Aurélio. Te convido a se inscrever no canal porque assim você terá acesso a atualizações diárias sobre tudo que envolve dinheiro e o mundo dos negócios. Vamos ao vídeo. Presente. Segundo uma pesquisa realizada em março de 2021, publicada no The Washington Post, diz que 79% dos cubanos disseram estar insatisfeitos com o sistema econômico do país. O governo ainda domina a atividade econômica na ilha, tanto diretamente quanto por meio de empresas estatais altamente subsidiadas. Um número recorde de cubanos está fugindo de seu país enquanto a ilha sofre sua pior crise socioeconômica desde o colapso da União Soviética. Os 11 milhões de habitantes de Cuba se encontram em uma situação cada vez mais desesperadora. A escassez aguda de alimentos e remédios é uma realidade diária, em um país devastado pelo embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962. O que provocou um boom no mercado negro. Quedas de energia regulares lembram os cubanos do início dos anos 1990, quando os subsídios soviéticos terminaram, a URSS entrou em colapso, deixando a ilha em dificuldades. Cuba sempre dependeu de divisas fortes provenientes do turismo internacional e de nacionais trabalhando no exterior. Ambos estão agora muito reduzidos. Durante a pandemia, as medidas da Covid fecharam a ilha para turistas estrangeiros e reduziram o número de visitantes em 75% em 2020. Antes a Cuba tinha um sistema de duas moedas paralelas, um peso para as transações diárias entre os cubanos comuns e um ao peso conversível para a indústria do turismo, comércio exterior e setor privado. Em 2021 reformas cambiais inoportunas, que unificaram as duas moedas de Cuba, criaram um choque inflacionário. Luiz Lázaro, um pedreiro de Havana, disse: "Está muito ruim. Uma crise completa em comida, remédios, roupas. Se não é uma coisa, é outra. Você trabalha sem parar apenas para sobreviver e às vezes não é o suficiente." Tudo isso levou Cuba a enfrentar 3 crises ao mesmo tempo. A crise estrutural do modelo econômico. Cuba usa um modelo de economia inspirado nas economias socialistas do leste europeu, que não deu certo em nenhuma parte do mundo. Em segundo lugar, a crise macroeconômica precipitada após 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19, num período de 2 anos a economia contraiu mais de 13%, as importações foram abruptamente reduzidas, com a qual a escassez de praticamente tudo invadiu os espaços da economia nacional, gerando múltiplas dificuldades e crescente desconforto na população. E por último, a crise setorial. As duas dimensões anteriores da crise soma-se a crise específica em importantes setores da economia, principalmente energia e agricultura. A famosa capacidade dos cubanos de resolver
ser engenhoso ou diante de imensas dificuldades está chegando ao seu limite. Após 6 décadas de bloqueios comerciais e de um rígido modelo socialista, a queda do padrão de vida levou 2% da população cubana a abandonar a ilha em apenas um ano. O número de cubanos que buscam entrar nos Estados Unidos, principalmente pela fronteira mexicana, saltou de 39 mil em 2021 para mais de 224 mil em 2022. Muitos mais estão desesperados para segui-los. E foi assim que o socialismo destruiu uma próspera nação. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se para receber mais conteúdos sobre o mundo financeiro.